Você teria coragem de assistir vídeos que mostram mortes reais, sabendo que você está sendo observado? Hoje no Pipoca Pesadelo vamos falar sobre um dos filmes mais perturbadores, A Entidade. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Meu nome é Samael e hoje vamos falar sobre o porquê você deveria assistir A Entidade, tanto o 1 quanto o 2, que para mim é um dos grandes filmes recém-lançados aí, mais recentemente lançados, né? É um dos dois grandes filmes bem assustadores, cenas bem marcantes. Já deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e vamos aumentar esse nosso grupo de amigos do horror aqui, do Pipoca Pesadelo. Então sejam muito bem-vindos. E vamos começar falando sobre A Entidade, o primeiro. Lançado em 2012, estrelado por Ethan Wick, o filme conta a história de um escritor que se muda para uma casa que até então ali no começo a gente não entende, tipo, só tá se mudando, né? E ele fala que ele precisava de um ambiente novo para ter uma inspiração e tal. E conforme a gente vai conhecendo o filme, vai descobrindo as coisas do filme, a gente descobre que aquela casa teve um assassinato real e ele é um escritor de assassinatos, né? E de histórias reais no caso, né? E ele começa a escrever, ele se muda para essa casa porque ele quer contar a história. Para isso, que lugar melhor do que você estar no ambiente que teve o crime. Então ele começa a investigar dentro da casa, ele começa a procurar coisas, até aí que ele começa a encontrar coisas que ele não devia. Porque a coisa sai do criminal e começa a ir para o sobrenatural. Ele encontra uma caixa de VHS escondida no sótão e ele começa a assistir essas filmagens, que até então, aparentemente, são filmagens só de família. A família se divertindo no fim de semana, tal. Só que todo o final dessas fitas tem uma cena perturbadora. E aí começa a questão da investigação. E ele começa a perceber que todo final dessas fitas tem uma cena, tal, termina com uma forma, tipo, a família sendo torturada. Só que, conforme vai passando, você vai observando algumas coisas lá no fundo, se mexendo, um rosto ali que parece que lá no fundo tá te observando. E isso começa a ficar mais frequente, esse rosto que sempre tá no final da filmagem começa a se aproximar, até que a gente descobre que quem tá por trás de tudo isso é uma entidade. O nome da entidade é Bugu. É difícil, é B-U-G-H-U-U-L, Bugu, algo assim. É o nome da entidade. Eu vou chamar de entidade para não ficar tendo que falar esse nome, senão eu vou ficar travado. Mas resumindo, aí essa entidade, você descobre que todos esses assassinatos estão acontecendo por conta da entidade. O filme também, você começa a observar a mudança da filha dele, que começa a mudar os trejeitos, começa a agir diferente. E aí você vai acompanhando essa investigação dele, onde ele vai tentando descobrir o que é aquela entidade, o que ela faz e todo esse contexto. Então você vai acompanhando a história desse escritor no primeiro filme. Se eu passar um pouco disso, eu vou começar a dar spoiler. Mas, resumindo, o primeiro filme, agora é a minha opinião, o primeiro filme, cara, é muito bom. É muito bom. Se você gosta de um filme ainda mais investigativo, tudo, cara, é um filme muito bom. E você vai ficando angustiado com as coisas, porque você vai descobrindo tudo devagar junto com o escritor ali. Então, fora as cenas das torturas com os pais ali, com a família que morava na casa. Então você começa a ir acompanhando, você vai vendo essas filmagens, tudo, isso vai começando a dar uma agonia, você vai ficando meio agoniado com as coisas, mas, cara, é um filme que vale muito a pena. E se você assistir, mano, você vai abrir um puta de um leque, você vai querer logo assistir o segundo. Porque é um filme que o começo é bom, ele não é um filme muito parado. Logo no começo do filme você já tem algumas cenas ali que dá uma animada. Claro que no começo ele vai contar um pouco a história do cara, a história da casa, mas logo você já vai vendo, já começa a ter as cenas de assassinato, tudo, então o filme já começa a aumentar. E o final vocês vão ter que assistir para descobrir. Vocês já assistiram esse primeiro? Vamos agora para Entidade 2. No Entidade 2, ao contrário do primeiro, a gente acompanha uma mulher que foge de sua casa lá por conta do seu marido, que era uma pessoa muito agressiva.
Então ela foge com seus 2 filhos. E eles vão se mudar para uma casa meio que abandonada no meio do nada. E eles vão para lá para fugir dessa situação que eles estavam passando. E aí acontece o quê? Um dos filhos dela começa a ter uma mudança de personalidade. O porquê? Você vai descobrindo também no filme que ele começa a se comunicar com umas crianças fantasmas que levam ele para um porão e vai mostrando fitas cassete para ele, mostrando mortes de outras pessoas. Que aí as coisas começam a ficar mais claras sobre a questão da entidade. O 2, ele explica muito melhor a história da entidade. Então você conhece a entidade melhor. Você descobre como ela faz as coisas, o porquê ela faz as coisas. E não sei se vai ser um spoiler, mas tentando, se for pular um minutinho. Mas você descobre que ele se alimenta das crianças e ele usa as crianças para eliminar os pais. Então, tipo, ele cata a criança, normalmente, se eu não me engano, é a mais nova da família, ele cata essa criança, faz a criança eliminar toda a família e depois ela se alimenta da criança. E isso vai fazendo, ele vai fazendo isso. E essas crianças fantasmas são as crianças que a entidade já usou. E elas estão mostrando essa fita e conversando com esse menino para tentar convencer ele a fazer isso também. E a história vai se passando em cima disso. Que a mãe começa a observar coisas estranhas acontecendo na casa. Ela tem a ajuda de um policial que vem do primeiro pro segundo. E ele investigando essa questão da entidade, ele descobre que a entidade está por lá. Então ele vai ali para tentar ajudar a mãe da família. E dali para frente, aí começa a acontecer coisas perturbadoras, aí tem cenas bem cruéis. Como eu disse, conta mais sobre a história da entidade, você vai descobrindo mais o que ela é, o que ela faz. E esse filme, A Entidade 2, ele pega muito essa questão da morte. O sobrenatural desse filme é muito maior do que o primeiro. Então, se você gosta mais de sobrenatural do que um negócio mais investigativo, mais calmo e com pequenos detalhes de sobrenatural como é o primeiro, o segundo ele é mais fantasma. Ele tem mais ataques de espíritos e tal. Então, se você gosta mais disso, e se você não assistiu um e quer assistir o 2, cara, dá pra assistir, só que você vai ficar com umas brechas, tipo assim, vai faltar um preenchimento de alguns detalhes. Que aí você tem que terminar o primeiro pra você entender o que eu tô falando do segundo. E esse filme ele aprofunda muito essa questão da entidade, como eu disse, você entende melhor como ela age e mostra o quanto ela é um ser muito antigo, uma história muito antiga, uma mitologia que vem lá de trás pra cá e que sobrevive até hoje. Então você vai acompanhando essa investigação. Também tem um pouco de investigação do policial no caso, para tentar aprofundar, para tentar saber como combater essa entidade. Então, cara, esse filme é muito bom também. Entre um e o 2, eu gosto na questão do investigativo, o 2 eu gosto na questão sobrenatural. Então, cada um tem um lado muito bom. Então, se puder recomendar, eu recomendo os 2, é muito bom filme. Cara, para um dia, senta, você vai perder umas 3 horas e pouco aí do seu dia, mas assiste os 2 filmes, já assiste o primeiro e começa o segundo. E compensa muito, cara, é um filme muito bacana mesmo. E uma curiosidade sobre esse filme da entidade é que esse filme ele foi feito um teste de cardio, né, teste de batimento, e foi comprovado que de filmes de terror ele foi o filme que mais acelerou o coração das pessoas que assistiram. Então, tipo assim, ele é um filme bem perturbador, então ele deixa a pessoa bem assustada, um dos filmes mais assustadores recentes que foram lançados aí. Vai que é de 2012, né, Então, para encerrar mais um vídeo, deixa seu like, gente, compartilha, comenta aí se vocês já assistiram esse filme. Se vocês já assistiram, assista de novo, cara, compensa, já assisti umas 2, 3 vezes cada um. Cara, compensa de novo, é bem legal, um filme bem divertido de assistir. Para quem gosta de terror, cara, é um filme que preenche todos os requisitos de um bom filme de terror. Mas e aí, você acha que se você assistisse essa fita, você conseguiria escapar? Ou para vocês? Vocês estão dentro desse jogo, já era, não tenho mais pra onde ir. Comenta aí o que vocês acham. E um forte abraço.